Oi, pessoal, bem-vindos aqui ao retorno do nosso Hopecast. Tá ligado aqui, não tá? Tá. Tá fechado. Então. Hoje a gente tá recebendo aqui o nosso convidado super especial. Vai estar falando um pouco aqui da história dele e também do funcionamento da igreja, para que todos conheçam, porque os futuros convidados vai ser os líderes de ministério. Conta mais aí, Positivo. Gustavo, sobre isso. Então, a gente agora vai voltar com o podcast, entrevistando o líder de cada ministério aqui do New Hope. São 21, pastor? 14? 21 e 14 tá bem pertinho. É, Bem perto. eu não sei se conciliou algum, mas na minha última contagem tinha Ele não uns. foi o dever de casa, são 17. Olha aí, cheguei perto. Mas nos 17 ministérios, que na minha contagem tinha dado 21. Os 17 ministérios a gente vai entrevistar, né, convidar aqui, bater um papo com cada líder para contar um pouco da visão do ministério, o que o ministério almeja trabalhar esse ano, né, e nada melhor do que começar com o pastor Sargento, não, Sargento não, Subão, suboficial, Ainda não, gente. pastor Joseilson, né, nosso pastor presidente, está aí no lugar do pastor Heinz, assumiu a igreja de novo. Por que ele tá rindo? Eu não sei porque eu acho engraçado. Não sei por que ele tá rindo. Que é benção. Isso é benção. Se apresente aí, pastor, para quem não lhe conhece. Bom, sou eu, né, pastor Joseilson. É um prazer estar aqui junto com essas duas figuras emblemáticas da New Hope, né? Dois amigos também, dois líderes também que levam esse trabalho, né, digamos assim, a sério, né? E a multimídia é um ministério, né, que, graças a Deus, tem feito muito do seu papel. Eu nunca gosto de dar 10, né, mas... Tá ali no 7,5. Eu ia dar 8, né, mas tá bom. 7,5 tá bom, né? 7,5 tá bom. Fechou, então. Fechou? É isso aí, tamo aí. Então, pastor, conta um pouco da sua história, assim, antes do pastor Joseilson, né? Como que foi a sua trajetória, um pouco? Cara, vamos lá, né? Vou tentar resumir um pouco, né? Eu sou um cara de família ribeirinha, né? Sou acriano do pé rachado, que nem dizem, né? Filho de acriano, neto de acriano, só meus bisavós aí que já são nordestinos, em sua maioria. Então, assim, eu sou esse cara aqui do Acre, que nasceu aí numa colônia. Minha família é toda ribeirinha, tanto por parte de pai, por parte de mãe. Subindo o Rio Acre aqui, você... De um dia de lanche, você chega lá onde a gente morava. Chamava-se... Lá se chama, né? Ainda existe a terra lá. São João do Itu. Uhum. O senhor saiu de lá há quanto tempo, assim? Veio pra cidade? Eu tinha por volta de uns 4 anos. Assim, que eu saí assim, pra não morar mais, né? Mas assim, até meus 13, 14 anos. E voltava. Assim. E voltava, né? Quando tinha férias, nós íamos pra lá com os primos, né? Aquela coisa de primo. Meus tios tinham aqueles barcos de madeira grande, a gente caía dentro, ia até Chapuri por esse rio aqui. E parava lá para passar um tempo. Legal. Né? Filhos assim, né? Filho de uma família que se desestruturou bem cedo, né? Eu tinha 6 anos, 6, 7 anos quando meu pai e minha mãe se separaram. Hoje eu consigo entender tudo que aconteceu, né? Meu pai foi um cara que os cristãos que estão ouvindo e vendo, né, vão entender. Meu pai teve um choque cultural. Meu pai era um cara da colônia, meu pai era um excelente carpinteiro, fazia barco, meu pai construía casa, madeira era com ele. E dentro desse ambiente de colônia, dentro do ambiente de ribeirinho lá, ele era o cara, né? Ele era o cara, e lá ele, digamos assim, não era respeitado, ele se sentia respeitado. Mas aí minha mãe, ela teve acesso à educação, ela estudou até a 4ª série. Então ela enxergou um outro mundo, ela viu um outro mundo e queria isso para os filhos dela. Então ela bateu na tecla até meu pai
sair, né, desse Ceder, ambiente né? de colônia, né, de ribeirinho, de viver da terra, de viver da caça, da pesca, essas coisas. E viemos para a cidade. Só que o meu pai nunca se adaptou, né? Uma prova disso é que meu pai só foi tirar a carteira de identidade e o CPF com 57 anos de idade. Caramba. Para vocês terem uma ideia. Ele nunca se integrou ao sistema, ele Uhum. nunca aceitou fazer parte, digamos assim, né, desse sistema do mundo. Não, o negócio dele era... Do jeito dele. É tanto que eu lembro que ele veio para a cidade, Uhum. mas ele não ficou na cidade. Ele ficava ali com a minha mãe um tempo, mas quando ele queria trabalhar, quando ele queria mesmo, Voltar. ele ia para a colônia. Aí ele trabalhava lá, né? Fazer os barcos. E essas coisas, né? Trabalhar, sair. Eu lembro que ele saía. Eu lembro que ele... Não, tô indo trabalhar. E eu lembro que ele passava um tempo, aí voltava. Uhum. E assim era a vida do meu pai, né? Uhum. E isso não... essa situação não perdurou muito tempo, né? Porque o sistema, ele vai, né? Espremendo, te né? espremendo, né, cara? Então, assim, ele não conseguiu. Logo, ele... Vamos dizer assim, ele não conseguiu sustentar não digo sustentar financeiramente, mas sustentar a família como sendo aquela figura que a sociedade impõe que ele seja, né? Uhum. Então, assim, ele separou da minha mãe e o engraçado disso é que nenhum dos dois se casaram depois. Manceiro solteiros. Nunca se casaram. Não deram certo os dois, mas também não se casaram. É tanto que, para mim tirar a identidade do meu pai quando ele tinha os 57 anos, eu usei a certidão de casamento deles dois. Nunca então, assim, separaram, eles então. Nunca separaram. Morreram, né? Uhum. Morreram casados. Aham. É interessante Pela isso. lei, né? Diante da Que lei. também Da seria lei dos mais homens, né? um jeito de se entregar ao sistema, né? Tanto que ele demorou a pegar a identidade, então para sair também. Mas aí tem umas coisas que é intrigante, né? Porque, por exemplo, como é que ele se casou se ele não tinha identidade? Não é verdade? Como é que pode antigamente ter feito assim? Como é que ele casou se ele não tinha identidade? Aham. Como é que é isso? Tipo, pelo menos certidão, sabe? Como é que... Não, ele tinha o título... O único documento que ele tinha era o título de eleitor. Interessante, Agora, como é que ele tirou o título de... Chegaram lá para fazer ele tirar. Como é que interessante. Aham. Como é que ele tira o título sem nem CPF? Umas coisas que aconteciam naquela época, né? Que a gente hoje olha e vê que o negócio é complicado. Se antes era assim, vocês imaginam hoje, né? Imagina, Hoje, o que é que acontece que a gente não sabe, né? Coloca até internet para votar nas regiões mais remotas. Até as tribos tem. Vamos deixar quieto. Então aí... Sim, vai. Sim, continuando, né? Aí teve um período da minha vida assim bem difícil, que foi o período que a gente morou em Porto Velho. Minha mãe tentou dar uma direção, né, para a família, um rumo assim. Levou a gente para Porto Velho para poder ela trabalhar. Tinha um tio nosso que morava lá, então ela foi para lá, levou a gente. Mas assim, a gente passou lá uns 5, 6 anos e teve que vir de lá mesmo assim, num momento assim bem crítico já, da gente já passando algumas necessidades e tal, até mesmo de alimento mesmo. Mas ela deu jeito e a gente voltou para a cidade, né? Voltou para a cidade de Rio Branco, digamos, né? A gente veio para cá, aí vim morar com meus avós de novo e tal. Aí se seguiu. Até que meu irmão mais velho, né? Meu irmão mais velho começou a trabalhar mais, né? Que meu irmão trabalhou desde os 13 anos que ele trabalhava. Mas aí chegou no momento da vida dele que ele conseguiu comprar uma casa. Casinha ali na Beira Rio, na Cidade Nova. Conseguiu comprar uma casa e juntou a família, né? Uma coisa interessante da minha família, né? Da minha história é isso, que teve esses momentos de separação de irmãos, pai e mãe, e teve momentos também de separações individuais, tipo, eu morava na casa de um tio, meu irmão morava às vezes sozinho, meu outro irmão morava na casa de um outro tio, entendeu? Então, assim, teve esses momentos, mas aí meu irmão mais velho, eu acho muito legal isso da parte dele, ele pegou e juntou todo mundo. A primeira coisa, assim, o primeiro dinheiro que ele ganhou, assim, quando ele começou a ganhar um dinheirinho mesmo, Sim. ele
comprou uma casa e juntou todo mundo. Uhum. Juntou todo mundo. Aí, né? Aí segue a vida normalmente, né? Comecei a trabalhar e tal, aí passei no concurso público, né? Em 2000, com 22 anos. Uhum. E 2000, passei no concurso, graças à minha mãe, tem uma história legal que eu sempre conto também, né? Que é a minha mãe que me, como é que eu vou dizer? É a minha mãe que me presenteou até com esse concurso público. Uhum. Porque o concurso de 99, que foi a turma de 2000 que entrou, ele foi cancelado o primeiro, porque só passou 3. Foi bem difícil a prova do concurso, e só 3 alcançaram a média de acesso às outras fases. Nossa. O restante não teve a média necessária para entrar para as outras fases do concurso, né? Caramba. Que é teste físico, aquelas coisas. Aí eles fizeram o concurso, um outro concurso, e aí chamaram o pessoal que tinha se inscrito. Quem já tinha feito a inscrição do primeiro concurso tinha só que confirmar que queria fazer a prova novamente. Só que aí, como eu não passei no concurso público, eu já fui para Porto Velho para morar na casa desse meu tio. Tava lá, tava estudando, tava fazendo aqueles cursos do Senac, tava trabalhando numa agência de viagem. E fui embora. Aí a minha mãe deu o jeito dela. Ela pegou uma foto minha eu estudava no SEB, tinha uma carteira da biblioteca com uma foto bem antiga, ela cortou, ajeitou e fui, né, no box da polícia da rodoviária ali na Cidade Nova. Sim. E confirmou Foi a minha inscrição. Ela que fez. Ah. Aí depois meu filho, ó, eu fiz a sua reinscrição e você venha para fazer a prova. Aí, assim, né, eu sempre, né, meus irmãos também, a gente sempre foi filhos, assim, muito, muito obedientes. Uhum. A gente sempre, né, a gente teve esses valores inseridos na vida da gente, essa questão de obediência e tal. Então eu vim fazer. Eu lembro que eu até falei para ela que não ia dar não, mãe, porque foi muito fácil. Assim, depois que eu fiz a prova, né? Digo, mãe, eu não sei não, a prova tava muito fácil. Acho que não vai passar não, hein? Se tava fácil para mim, tava fácil para os outros. Então a concorrência era grande. Uhum. Aí eu digo, mãe, eu não sei não. Eu sei que eu fui embora para Porto Velho. Não que eu era um cara assim burro, né? Graças a Deus eu era um cara muito estudioso, né? Eu gostava muito de estudar porque eu via no estudo esse degrau, essa esperança de eu sair ali daquela Mudar de vida, né? qualidade de vida, mudar de vida, né? Sair daquela margem ali de pobreza mesmo, mais grave, e ir para uma outra situação. Né? Então, assim, eu estudava muito, mas a prova foi fácil, né? Eu tinha achado a prova muito fácil. Aí fui embora para Porto Velho. Quando é fé, ela liga, né? Ela liga avisando que eu tinha passado e tinha passado dentro do número de vagas, né? Nossa. Eram 200 vagas, eu passei, acho que foi 114, foi 116 por aí. Não precisava nem esperar, né, para ser chamado. Não, porque assim, a concurso é fase, né? Eu tinha passado na primeira fase, mas dentro do número de vaga. Aí tinha o teste físico, né? PM, tem que manter, né? PM, né? Tem o teste físico. Aí você vai pro teste físico. Uhum. Mas aí você estando dentro do número de vagas, você vai só mesmo para cumprir tabela, né? Porque se você passar no teste físico, você já tá dentro. Tá dentro. Então assim foi. Vim, né? Treinei. Lembro que eu treinei. Era 8 barras que tinha que fazer, meu amigo. O pessoal reclamando disso 4 hoje. Era 8 barras. E foi uma coisa assim que foi o diferencial mesmo, assim, que, né? Como a gente separa, né? Aí como a gente diz, né? Separa os homens das crianças, né? Muita gente ficou reprovada na barra, então assim, melhorou mais ainda as chances, né? E graças a Deus, beleza. Fui pra PM, passei por aquela fase de herói, que nem eu digo, né? Querendo resolver os problemas do mundo, Teve o problema do sistema. pagando para tirar serviço, né? Trabalhei muitos anos na RP, trabalhei muitos anos no BOP e tal. E em 2007, né? Eu vinha assim de uma quebradeira grande assim, de muita bebida, muita coisa errada.
Eu olhei assim para minha conta corrente, não tinha nada, só tinha empréstimo. A cara do servidor público, né? Só tinha empréstimo. Aí foi quando eu conheci a Aline, né? Minha esposa. Conheci ela na X43 ali, né? Ainda não tomando todas ainda. E ela nunca bebeu, né? Mas ela gostava muito de sair. Então a gente se encontrou na boate em final de 2005, né? A gente passou aí 2006 ainda saindo e tal, namorando, pá. E quando foi 2007, nós dois vamos para a igreja. Nós dois vamos visitar uma igreja. E aí, 2007 é o ano da nossa conversão. A gente se converte junto, né? Você tinha quantos anos na época? 2007 eu tinha 29 anos, né? Tinha 29 anos. Tinha 29 anos, aí me converti. E tô aqui, né? Tá novinho ainda. Cara, eu sempre digo para essa juventude que tá aí, cara, eu queria ter me convertido bem Mais antes, cedo, né? bem mais cedo, né? Mas, coube a Deus, né? Aprove a Deus, me encontrar nesse tempo, né? E tô aí nesses 15 anos aí de caminhada cristã aí. Quanto tempo de pastoreio, assim? Eu entendo assim, pastor, na verdade, não precisa do... Quem é pastor né? Deus chama para ser pastor e é o seu chamado. E a sua caminhada, assim, quando o senhor começou a trabalhar, discipulado Cara, você teve certeza que era o seu chamado, que era pastoral? Quando eu me converti, né? Quando eu me converti mesmo, a minha conversão assim foi bem, bem radical, né? Eu decidi mesmo, não, o que eu queria era aquilo, não queria mais outra vida. Então, assim, eu já comecei já a ir atrás né, aquele primeiro amor mesmo, né? Que você vai atrás mesmo de algo das pessoas, vai evangelizar mesmo, os amigos, familiares, né? E tal. Mas assim, já no 2007 mesmo, 2008, já estava, né, naquela época a gente estava numa igreja em que trabalhava com célula, então a gente eu já estava liderando célula. É tanto que em 2008 eu já estava com um discipulado grande, assim, de casais, né? Juntava assim, dava 50 pessoas, 25 casais, né? Dava aquele monte de gente, né? Família, filho, né? A gente juntava, né? O pastor Heinz, ele conseguiu imprimir muito isso, né? Em mim. Então, assim, logo cedo eu tinha esse amor por vida, né? Sempre tive esse amor, essa vontade de ajudar, de querer ver as pessoas sendo transformadas, sabe? Dando direção para as pessoas. Então, assim, foi cedo isso, foi logo e não parei, né? Não parei. E quando foi que o senhor foi ordenado? Foi no segundo ano na New Hope, né? A pastor, né? Essa história é bem engraçada. Isso é legal, porque isso depois de quanto tempo de convertido? Vamos lá. Foi a igreja, a New Hope tem 7 anos, ela começou em 2015. Em 2016, eu fui consagrado pastor na New Hope. Em junho, fui consagrado a pastor. Um ano dela, né? 2 anos, no segundo ano, que teve a primeira consagração. No primeiro ano não teve. No segundo ano que teve as primeiras consagrações da New Hope. E eu fui consagrado juntamente. Na verdade, sozinho, né? No outro dia que eu ia viajar, aí eu fui consagrado. Mas então, 2015, 2016, quase 10 anos. 9 anos. Aí, legal. Então, 9 anos. Eu cheguei na New Hope em 2017. Só tinha o senhor de pastor, já tinha tido outra ordenação já cheguei no terceiro ano, não, segundo ano. Não teve. Teve agora, né? Foi, né? Quando o pastor saiu por sabático que ele fez as outras consagrações, mas e assim, período, pastor, a sua conversão, né, no seu testemunho de vida, o senhor costuma contar, né, do impacto que isso teve, né, até na sua profissão, né, sua conversão. Na época o senhor trabalhava num determinado batalhão, né, e o senhor poderia contar pra gente, assim, esse impacto da sua conversão, né, Eu já ia falar, não só do pastoral, né? Isso. Quando se converteu, eu penso que muita coisa mudou, assim. Sim, muita coisa mudou, né? Não tinha como não mudar.
O Teve setor... choque, teve conflitos? Assim, o choque maior foi, vamos lá, a maioria das minhas amizades eram amizades de bebedeira, né? Uhum. Era aquela galera que gostava de sair, a galera que tava no posto, naquela época a gente bebia em posto de gasolina, né? Tava todo dia no posto e tal, então assim... só que assim, é aquelas amizades que, na verdade, é aquela amizade ali de encontro, de convívio, não é aquela coisa de amigo, amigo mesmo, né? Momento. Não, é aquela coisa de momento. Uhum. Mas assim, houve sim esse choque, né? Mas assim, Deus é incrível, né? Deus é incrível porque Ele foi colocando pessoas na minha vida que fizeram toda a diferença nesse sentido, né? Que foram fechando essas lacunas, né? Essas pessoas que saíram da minha vida, Deus foi colocando outras pessoas realmente mais sinceras, mais amigas, né? Que me ajudaram, né? A gente tinha um discipulado com o pastor Reis, onde tinha o pastor Dório, onde tinha o presbítero Vanderlei, né? Onde tinha o presbítero Jeff. Então essa galera no início eles me receberam muito bem. Uhum. Me receberam muito bem e se transformaram na minha família, né? Se transformaram na minha família. Então, assim, houve sim esse impacto, digamos assim, né? Mas, assim, foi bem minimizado, né? Devido a esse cuidado, devido à questão do discipulado, Essa nova de família, estar né? convivendo ali com outras pessoas, aquelas Uhum. pessoas realmente fazerem parte da minha vida, serem minha família e tal. Foi bem legal. E quanto à postura na profissão, que a gente sabe de algumas histórias, né? De como que era tu na atuação na segurança pública. Nesse sentido, assim. Nesse sentido, que Cara, como foi? por incrível que pareça, Deus assim teve um cuidado assim muito grande comigo. Porque quando eu me converti, foi um período em que eu tava com um problema na coluna, que quando eu entrei na polícia, eu sempre dirigi viatura. Uhum. Então eu dirigi RP no 2º Batalhão. Depois, quando eu fui pro BOP, também dirigia, na época não era nem BOP, era COI. Eu dirigia também viatura. Então, nesse período aí de 2006, 2007, eu estava fazendo um tratamento de coluna e eu estava, vamos dizer assim, Mas afastado da rua. Eu estava trabalhando Interno ali, então. interno no que é a minha profissão maior hoje, né? Foi no início que eu comecei a trabalhar com arma. Então, eu estava dentro do quartel. Então, Entendi. assim, a dificuldade maior que eu tive foi que eu, como policial militar do COI, aí tinha um presídio dentro do quartel. Uhum. Então, eu estava naquele primeiro amor, então eu ia lá para dentro, me misturava com os presos para pregar o evangelho para os presos, para conviver com os presos, ler a Bíblia com os presos, orar com os presos, né? E assim, não teve jeito, né? Realidade diferente. É a realidade diferente, então você finda. Eu ia usar a palavra descartado, mas não é essa, né? Não é isso, né? Você é levado para outra direção, né? As pessoas geralmente já começam, né, a olhar com outros olhos, porque assim, né? É um grupo, né? Então todo mundo faz o que o grupo faz. Uhum. Então, se tem um que não faz o que o grupo faz, naturalmente ele é excluído. Não tem como. Até nas escolas, né? Facção é assim, né? Tudo é assim. Se tu tá dentro de um grupo e se tu não faz o que o grupo faz, naturalmente você vai ser tirado, você vai ser colocado de lado, você vai ser afastado, né? Então, assim, a conversão também, ela, tipo que... Não que a polícia age assim, é essa questão de grupo, né? Não tem essa perseguição, não, entendeu? Não tem nada disso, não. Essa questão de grupo, a melhor explicação é essa. Se você não faz o que o grupo faz, naturalmente você é excluído, você é deixado de lado, então você vai para outro lugar. E foi assim que aconteceu comigo, né? Até porque essa nova realidade não Isso, né? isso. Então, assim, eu não tive muito esse conflito de ser cristão e tá trabalhando na rua, né? De tipo assim, né? De ter que, né, muitas vezes fazer o que não é para fazer, né? Mas assim, são situações que acontecem e que você não tem controle, digamos assim, da situação. Sim. Então é conflituoso o negócio, né? É bem
Mas eu não tive isso, não. Graças a Deus, eu estava trabalhando internamente. Depois eu fui trabalhar no trânsito, que também... O trânsito também é um negócio bem assim tranquilo, porque você, como trabalha com legislação de trânsito, você vai notificar, você vai, né, fazer abordagens no sentido disso. Então é fácil. Tá certo, tá errado, tá errado. Não vai atrás de perseguir ninguém. Pronto. Você faz ali o seu serviço. Pronto. E depois fui trabalhar mais internamente, que é o trabalho que eu estou até hoje, desde 2012. 10 anos aí, praticamente. Que é trabalhando diretamente com armas, né, meu bicho? Armeiro da Polícia Militar. Armeiro da Polícia Militar. E agora, puxando agora, vamos entrar na New Hope, focar agora na New Hope, né? Hoje o senhor como está à frente da liderança maior da New Hope, né? E assim, qual assim, dizer qual o seu desafio, né? Eu acho assim, qual o maior desafio? Então, qual a sua perspectiva, como o senhor se vê, fazer a mesma pergunta que o senhor me faz, como você vê, o senhor vê a New Hope daqui a 3 anos, 2 anos, 10 anos? Eu falo que a igreja hoje, né? A igreja hoje é um órgão vivo, né? É uma pessoa realmente, né, que caminha praticamente sozinha, né? A igreja está bem estruturada, né? Pastor Heinz deixou a igreja bem estruturada, com uma liderança boa, né? Problemas a gente tem, mas a gente tem uma liderança muito engajada, né? A gente tem uma liderança muito engajada que realmente busca fazer as coisas certas, de fazer um trabalho mesmo edificante. Então, assim, minha perspectiva é que a New Hope cresça, né? Principalmente no propósito que Deus colocou desde o início, né? A igreja nasceu com essa característica, né? De ser uma igreja missionária, uma igreja que baseia seus princípios lá na igreja primitiva. Então, assim, perdão. A minha perspectiva é que a New Hope venha viver isso de uma forma ainda mais intensa do que ela está vivendo hoje. Né? Realmente sair mais, né? Não ficar nessa questão de 4 paredes, sair mais, levar as fronteiras do reino mais adiante, estender realmente a fronteira do reino, entendeu? Trabalhar bem com missões, com evangelismo, né? Com ação social. Então, assim, minha perspectiva é essa, que a igreja, ela estenda os seus braços, né, realmente, e alcance aqueles que precisam ser alcançados, porque dentro de 4 paredes a gente só alcança quem está aqui dentro, né? Então, assim, a New Hope nasceu com esse propósito, né, de ser essa igreja, que nem diz o nome, né, uma nova esperança, né? A gente não quer uma igreja inchada, né, cheia de gente, né, se alimentando, ali sendo dependente de um pastor, de um líder, não. A gente acredita que a New Hope, né, que a igreja do Senhor, a igreja do Senhor, estava até falando ali antes com o Tadeu, né, dessa questão das denominações. Eu entendo assim, né, que as denominações hoje, essa questão de denominar, não, é que fulano é conservador, neopentecostal, a placa é tal, a placa é não sei o que, aqui é a igreja tal, aqui é a igreja tal. Ela meio que divide o povo, né? Traz uma certa divisão, mas para nós a igreja é uma só, né? A igreja do Senhor é uma só. É tanto que o pastor Heinz sempre, desde o início, ele fala, não, aqui é o templo, aqui é o tabernáculo, a igreja é eu, a igreja é você, a igreja somos todos nós. Aqui é só um templo, né? A gente não vai para a igreja, a gente vai para o templo ser igreja, né? Ele sempre falou isso. Por quê? Porque a gente se perde se a gente for ficar nessa, né? Só inchar a igreja, só estar dentro da igreja. A gente melhora o culto, né, digamos, no sentido de técnica, de som, de conforto e tal, mas cresce nesse sentido, mas por outro lado
a gente se fecha, né? Se a gente for ligar só para isso, a gente se fecha para o mundo, a gente se fecha para o perdido, a gente se fecha para o necessitado, Sim. né? Tem uma loja aqui na cidade, é um exemplo bem legal. Não vou dizer o nome não, porque... Mas tem uma loja na cidade aqui, que é uma loja de ferragens, que você chega, não tem ar-condicionado. O sistema de atendimento é um sistema assim, não é dos mais modernos, mas a loja só vive lotada. Sabe por quê? Porque ali, naquele modelo que tá ali, o cara entra de bermuda, o cara entra de camiseta, o cara entra todo sujo de óleo, entendeu? O mecânico entra, o advogado entra, todo mundo entra ali. Todo mundo se sente bem atendido, se sente assim, não. Então, assim, às vezes a gente se preocupa muito em um belo templo, né? Um negócio assim muito chique, muito luxo, e a gente, o que acontece? A gente está fechando a porta. Sim. Né? A gente está fechando a porta, né? Uma vez o cara, até eu perguntei para uma gerente lá, rapaz, por que vocês não colocam um vidro aqui? Aí ela foi me falar disso, né? Né? Não, porque se a gente colocar uma porra de vidro aqui, esse pessoal que vem todo sujo, que está trabalhando, que estava ali debaixo de um carro e precisou de um parafuso e teve que ir lá. Então, assim, eu acho que a igreja, ela deve ser esse, vamos dizer assim, esse pronto-socorro também, né? Que a pessoa pode estar como tiver, ela possa chegar aqui e entrar. Então, o pastor Heinz tinha muito isso, né? De não ter essa acepção. E às vezes, né, não a gente fala acepção, mas não é aquela coisa intencional, que é o pior, né? Que é aquela coisa, né, que vem, né, de maneira sutil, vai envolvendo, a gente pensa que está fazendo a coisa certa, mas finda que está cometendo um erro, né? Não é aquela coisa intencional, é essa coisa mesmo de você achar que está fazendo a coisa certa. Por isso a importância, né, da gente ser guiado, dirigido, direcionado por Deus sempre, porque por nós mesmos a gente sempre vai querer fazer isso, né? A gente vai querer fazer as coisas pensando ser o melhor, mas finda que a gente está errando, está cometendo erros sutis e que está afastando, né, as pessoas, vamos dizer assim, de Deus, né? Sim. E Jesus, ele foi bem claro, né? Não afasta de mim as criancinhas, né? Os apóstolos estavam querendo tirar as crianças de perto dele, né? Querendo, né? Eu acredito que eles estavam com uma boa intenção, né? De proteger Jesus ali, daquelas crianças, né? Barulheiro. E tal, não sei o quê. Mas o que é que ele diz? Não, deixa vir, deixa vir. Então, assim, a New Hope, ela tem esse propósito, esse pensamento, vamos dizer, essa doutrina, né? De estar aberta, né? Igreja de Atos. É uma igreja primitiva, assim mesmo, uma igreja de ato, uma igreja de comunhão, uma igreja onde todo mundo possa encontrar o seu caminho, o seu propósito, a sua verdade, assim, né? No sentido de fazer aquilo que Deus quer que cada um faça. Entendi. Legal. Eu vou já entrar nessas partes dos ministérios, né? Como que foi estruturada. Como que foi estruturada essa maneira estratégica de trabalho que a gente está hoje. De discipulado. Aproveitando que a gente vai entrar, os próximos que virão vai ser os líderes, né? Então, como que... Eu sei que pra gente é bem fácil de entender, mas vamos pensar naquela pessoa que tem chegado, né? Não entende muito bem, né? A questão das redes, os ministérios. Existe, sei lá, um grupo parecido como um grupo de discipulado, que é muito comum de ter. Então, como que é a New Hope nesse sentido, assim? Para quem não sabe, né? Então às vezes, vou tentar explicar, né? De uma forma clara. Se eu não conseguir, vocês me ajudam aí. Sim. Então, assim... a gente não foi em busca, vamos dizer, de uma estratégia, né? Ah, não, vamos fazer em célula, vamos fazer grupo familiar, vamos, né? Então, a gente até no início, acho que foi no segundo ano, a gente tentou um negócio de uns grupos familiar. A gente fez uma tentativa, mas não deu certo, né? Não deu certo. Então, assim, a gente resolveu fazer o que a Bíblia fala, né? Efésios 4:11 vai dizer, né? Uns Deus, né? Separou para apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista. Então,
surge a figura ali dos ministérios, né? Então, dentro desses ministérios que a gente trabalha, a igreja New Hope, né? A New Hope, eu não gosto de falar igreja, a New Hope, ela trabalha com os ministérios, com o serviço, com a comunhão, porque é nos ministérios que as pessoas que têm dons parecidos, têm talentos parecidos, que têm propósitos parecidos. Então, assim, vocês dois, por exemplo, gostam de mídia, gostam, né, de audiovisual, de som, né, o podcast não foi uma exigência, digamos assim, da liderança do pastor presidente da New Hope. Não. Algo que surgiu no coração de vocês e que vocês acharam que seria legal porque vocês gostam. Então a New Hope é isso. Ela trabalha esse propósito dentro dos ministérios. Então vocês estão dentro do ministério desenvolvendo o propósito de vocês, com os talentos de vocês, né? Vocês têm um propósito assim parecido, né? Nesse sentido de talento, de dom. Então a New Hope trabalha dessa forma. Então a gente tem hoje eu e o pastor Heinz, né? Digamos assim, como pastores presidente, e a gente distribuiu os outros pastores como líderes de rede, né? Como líder de rede. Então cada pastor lidera alguns ministérios, mas ministérios que são assim mais parecidos, ministérios assim que têm, né, uma mesma pegada. Então, por exemplo, eu era antes de ir para pastor presidente, eu era líder da rede, eu era o pastor da rede família, onde tinha a rede de casais, né? Uma curiosidade, esses nomes quem deu foi vocês ou foi o pastor Heinz? Foi juntos, né? Pastor Heinz, né? E a família? Família. Estratégia, impacto e ação social. Não, família. São 4, né? São 4. Família, impacto, estratégia e a outra não vou lembrar agora. Misericórdia. Tá lá ponta da língua pra falar, eu esqueci. Então, mas assim, esses nomes não tem tanta importância. Sim. Certo? Porque é uma dúvida que eu tinha. Eu pensava, família, quem que deu o nome e tal. Porque não tá perto, tipo, família. Mas é mais ou menos assim, ó. A gente não fez essa, vamos dizer assim, essa coisa tão institucional, digamos assim. Essa coisa assim, tão categórica de esse com esse, não. A gente foi dividindo mais pela afinidade que cada pastor já... Era aquela coisa que o pastor já desenvolvia. Então, assim, eu já era líder de jovens, né? Eu já era líder de jovens, o Gustavo já estava próximo de mim, que era líder da multimídia, né? E os outros líderes que vieram para essa rede eram líderes que já estavam próximos de mim. Então, o pastor Heinz separou mais nesse sentido. Ele não... Né? Porque a multimídia tem nada a ver, assim, na rede da família, né? Isso, teoricamente não tem nada a ver, né? Mas é isso, gente. É porque a New Hope... ela não se prende algo institucional. Ao institucional mesmo. Fundação, a outra rede. Hã? A outra rede, fundação. Fundação, glória a Deus. Nossa, eu nunca... É porque eu nunca tinha passado, lido. Enfim. Mas é isso mesmo. Família, estratégia, impacto e fundação. Então, assim, esses nomes vieram, mas, tipo assim, a gente não criou o nome e depois colocou os ministérios. A gente, através do pastor, o pastor Joséilson, tá lá os jovens, né, tá lá os casais, tá lá a multimídia, mas o Gustavo é casado ali com a Natana, tem mais afinidade com o Joséilson, então coloca ele lá. Né? Então, tá contigo, Joséilson. Tá contigo. Tá entendendo? Sim. Porque a gente entende, a gente acredita muito nisso, né? Que essa amizade de vocês dois, essa comunhão que vocês têm, produz algo bom. Por exemplo, o podcast da New Hope é isso. Tá entendendo como funciona? Tá vendo como funciona? Porque cada um no seu lugar, desenvolvendo sua vocação, né? Então, assim, essa união de propósito, ela traz resultados, assim, incríveis, né? Incríveis, assim, e por isso que a New Hope trabalha nesse sentido, sem querer cercear dom de ninguém, sem querer dizer o que a pessoa tem que fazer, não. A pessoa que tem que chegar para nós e dizer assim, ó, Deus falou comigo. Então, assim, lógico que a gente vai olhar, né?
Tipo assim, não tem como o Gustavo chegar pra mim e dizer que quer ser... Dançarino. Eu já fui, tá? Não, dançarino não, porque ele já dançou. Ministro de louvor. Vamos Botar aí. Não. ministro de louvor. Vamos lá. Eu ia matar ele, né? Então é isso. E a igreja também, E a né? igreja também. Sair de um por um. Então a New Hope trabalha em cima disso. Se Deus separou um para os apóstolos, mestre, profeta, pastor, se Deus fez essa divisão, se Deus fez essa classificação, digamos assim, o que é que eu vou mexer nisso? Para que eu vou mexer nisso? Tá entendendo? Deixa do jeito que Deus fez. Então é os ministérios. Então por isso que a New Hope ela trabalha com ministérios. Então é dentro do ministério que você é discipulado, dentro do ministério que você é cuidado. Eu queria Pode até fazer falar. um questionamento em relação a isso, assim, porque, por exemplo, a gente que vive, a gente sabe que se é incentivado, cada um achar seu propósito dentro dos ministérios, certo? Uhum. E o ministério, biblicamente, não tem ministério de multimídia. Sim. Não existe ministério de teatro, ministério de dança, ministério não sei das Isso, quantas. não existe. Ministério de homens, Então, de mulheres. como que a gente, dentro dos ministérios, até uma dúvida que eu puxo pra gente mesmo, como é que a gente consegue incentivar isso? Talvez desmistificar, não, porque eu já vi inúmeras pessoas falando assim, estou em crise enquanto é o meu chamado. Acho que o meu ministério é cantar. Entendeu? A gente acaba confundindo as coisas. Tipo assim, aquilo que é meu dom, acho que é ministério, quando na realidade, biblicamente, ministério já é outra coisa. É porque assim, ministério tem a ver com serviço, tem a ver com servir, né? E o servir tem a ver com dons, com talento. Então assim, o que é que tu tem para dar? O que é que tu tem para oferecer? Aquilo que tu já tem. Aquilo que Deus já te deu. Deus já colocou em ti. Então, tu vai servir nessa área. O nome ministério, né, é mais vamos dizer assim, uma questão de ordem, uma questão de juntar aqueles que têm o mesmo propósito, digamos assim, né? Os mesmos dons, os mesmos talentos para trabalhar junto, para serem equipe, para serem igreja. Porque assim, se você for observar, a multimídia tem um líder e tem os integrantes do ministério, e o líder, né, tem que cuidar daquelas pessoas, pelo menos, né, buscar, cuidar, se interessar e tal, ver o problema de cada um, tentar direcionar, porque às vezes o cara pode ir para multimídia, mas às vezes se descobre que o cara tem um talento para ir lá para o louvor, então ele não precisa morrer aqui dentro, entendeu? Ele não precisa morrer aqui dentro da multimídia, ele pode ser direcionado aí lá para o Ministério de Louvor. Então, assim, tem mais a ver com o servir, com o dom que Deus deu, tá bom? Para que a pessoa possa desenvolver. Tem que ter um lugar para a pessoa desenvolver. Por exemplo, eu sou mecânico de arma. Então, se me colocar, por exemplo, dentro de uma farmácia, como é que eu vou desenvolver aquilo que eu tenho como dom, como talento, e aquilo que eu aprendi? Não tem como. Sim. Então, assim, a gente coloca a pessoa dentro daquilo, não, o que é que você é boa, no que que você é bom. Né? A gente tem alguns testes vocacionais, né? A gente tem testes ministeriais, então, assim, a gente começa a dar uma direção para a pessoa, até a pessoa realmente encontrar o seu propósito, encontrar aquilo que Deus tem específico, porque a gente acredita nisso, né? A igreja é um corpo, a igreja é um corpo, né? Tem uma cabeça que é Cristo, aí tem lá a falange do dedo mindinho, né? Então, assim, a falange do dedo mindinho tem que estar lá. Por quê? O pastor Heinz sempre usava essa ilustração. Se eu corto meu dedo e tiro ele fora do meu corpo, o que acontece? Não, meu dedo morre. Ele começa a apodrecer. Ele começa a apodrecer. Vai achar que ele tá lá também. Né? Isso. Ele vai aí o dedo começa a apodrecer. Então, assim, o dedo tem que estar no lugar dele. Sim. Tem que estar lá. Tem que ter sua função. Tem que ser sua função. Tem que ter sua função. Né? É lógico que o propósito maior é o que eu falei até na última reunião de líderes. Nosso propósito maior é levar as boas novas, estender as fronteiras do reino, é pregar o evangelho.
entendeu? Uhum. Então, essa questão toda é para trabalhar mais os talentos, né? É mais os dons, né? Porque, assim, essa questão dos ministérios também, se a gente for entrar, por exemplo, não, tu é do ministério pastoral, Deus te separou para o ministério pastoral. Mas isso não quer dizer que você vai ser aquele pastor consagrado, que vai estar pregando lá no púlpito. Mas a questão é que dentro de você há um amor por vidas, você gosta de cuidar, você tem compaixão, você tem interesse, você vai no hospital visitar, você vai no velório, você tem esse cuidado com as pessoas de estar ali. Então, assim, isso é o chamado pastoral, isso é o ministério pastoral. Essa coisa de título... É só a organização. É só organizacional. Título e púlpito. Porque tem gente, na verdade, que gosta assim, eu só vou ser pastor depois que eu ser ordenado, depois que eu for consagrado. Não existe. Não existe. Você já é, isso. Aí você recebe a consagração. Você já é pastor, você já é mestre, você já ensina, você já pastoreia, você já é evangelista, aí a consagração vem. Até porque tem, assim, a igreja tem que reconhecer. Isso, né? A igreja tem que receber. A liderança tem que reconhecer para você ser consagrado, para você receber, digamos assim, esse título, né? Essa promoção. Mas é bíblico, né? Porque assim, Paulo, às vezes, quando vai falar de Jesus, ele fala Jesus Cristo, mas ele também fala de Cristo Jesus. Vocês já perceberam? Sim. Então, assim, o Cristo, o que é? Não é o sobrenome dele. O Cristo é o, vamos dizer assim, o Cristo é a... Eu ia falar a classificação, mas não é. Titulação. Isso. O Cristo é o título que ele recebe de quê? De Messias, de ungido, né? Esse é o título dele, né? Mas ele é Jesus. Então, assim, eu sou pastor, tenho o título de pastor, né? Isso. Ainda tem essa questão, né? Ele é Jesus Cristo, ele é Cristo Jesus, mas ele também é Jesus de Nazaré. Certo? Então, assim, eu sou o pastor Joseilson. E o legal... Eu sou o Joseilson, pastor. Sou o Joseilson do Acre, armeiro. Sou o Joseilson policial. Então, assim, são títulos, né? São nomenclaturas usadas, não é errado, é correto, é bíblico. Então, a gente usa, mas nesse sentido, né? Não, a pessoa já é... Aí sim, a gente, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Graças ao pastor Reis, né, que é muito usado por Deus, ele teve todo esse cuidado, né, dessas questões não se transformarem, tipo, né, o púlpito se transformar num degrau político, numa questão de só mesmo de agradecimento próprio, né, essa coisa, graças a Deus. Legal, muito bom. E até porque, assim, cada ministério tem seu pastor e cada pastor tem o seu pastor dentro do ministério. E não só pastor, o pessoal pega muito da questão do pastor, porque pastor, geralmente, o pessoal vê onde? Púlpito. Mas pastor é muito mais do que púlpito, né? Eu vejo o pastor, na verdade, é aquele que tá ali cuidando de quem tá ali na frente, de quem tá... E assim, tem um lado bom disso e tem um lado ruim. Lado ruim. O pessoal só quer ver o bom, só vê as regalias. Bom. Não, porque assim, às vezes, essa questão de chamar de propósito é uma questão bem, assim, delicada. E as pessoas precisam de orientação para realmente chegar. Porque às vezes, né, você vê aquela pessoa no púlpito pregando e tal, aí esse assédio também, quando a pessoa desce do púlpito, esse assédio das pessoas, né? Essa coisa, essa honra maior das pessoas para quem desce do púlpito, né? Às vezes faz as pessoas olhar para aquilo e querer aquilo pela regalia, pelo status. Caramba, Exatamente. Isso. E aí onde é o problema? Porque se Deus não chamou, meu amigo, sofrimento. Se não é propósito de Deus, é problema. Nossa, agora eu lembrei de uma quem foi? Não sei se foi acho que foi o John Piper, um cara aí famoso, ele foi pregar, e ele tava pregando numa conferência de jovens americana e tal, foi uns caba bom, engraçado, tava animando a galera,
E esse pregador, ele foi pregar num dia tarde de uma conferência. E daí a gente sabe que quem prega num dia tarde, né, em conferências, não querendo falar mal de quem tem um cronograma assim, mas digamos que não tem a mesma visibilidade de quem prega à noite, né? É bem comum isso acontecer. E daí, essa pregação tá na internet, é uma pregação muito famosa. Eu acho que é o de um pai, porque eu não vou lembrar o nome, não. E daí ele fala assim, né? Ele inicia falando assim, que a responsabilidade minha aqui é muito maior do que vocês que estão aí, né? Do que eu for falar aqui, o juízo sobre mim aqui, né? É muito diferente daquilo que eu vou estar ensinando para vocês, né? Então, quando tu falou sobre só que as regalias, né? Mal sabe, né? Como que Deus trata, assim, quem ensina, quem vai se coloca em condição de pregar, né? Assim. Você realmente é provado. E assim, e o ministério pastoral, digamos assim, né? Já que a gente entrou nesse tema, é um ministério, assim, muitas vezes solitário, muitas vezes incompreendido, né? Você muitas vezes é julgado de forma errada. Aquilo que você fala, às vezes, não comunica aquilo que você quer falar, porque quem tá, o interlocutor que ouve, ele entende da forma que ele quer. Então, assim, é bem complicado. Então, se você realmente não tem um chamado, se você realmente não tem uma direção de Deus, se você não está sendo guiado por Deus naquilo que você está fazendo, se você se frustra, você adoece, você não vai. Então, assim, por isso que a New Hope, ela vai muito, aperta muito nessa tecla de você viver seu propósito. Porque você vivendo seu propósito, vai dar errado, mas você vai fazer de novo. Entendeu? Amor, né? Você vai insistir, você vai perseverar, porque você está fazendo algo que você ama. Você está fazendo algo que arde no teu coração. Você está fazendo algo que realmente também te alimenta, porque o ministério é isso, o propósito é isso. Deus nos dá propósito também nesse sentido. De que o propósito também nos alimenta. Sim. Viver o propósito nos nutre. Viver o propósito aumenta a nossa fé. Viver o propósito nos deixa convicto de que a gente está fazendo a coisa certa. E para que coisa melhor do que isso? Sim. E a gente vive, né? A gente vive esse tempo de dúvida. Muita gente se encontra perdido. Por quê? Porque estão seguindo, vamos dizer assim, estão seguindo a direção errada, né? Se encantaram com algo, né? Vocês já pensaram quando Jesus foi tentado por Satanás, né? Se ele se deixa ser direcionado por Satanás e começa a querer aquilo que Satanás oferecia para ele. Por que por que Jesus diz não para tudo? Lógico que era um homem que era Jesus, tá? Orava, jejuava, meditava, mas ele sabia. Qual o propósito? Interessante. Ele sabia o propósito dele. Oferecido também, né? Isso. Em posição de liderança. Em posição de liderança. Então, assim, hoje as pessoas, né, muito dos que vão por esse caminho, vai mais por isso. Pelo que é poder, oferecido. Né? O ser humano. É ser humano. É algo do ser humano. É o ser humano. Tem até aquela frase assim, né? Quer conhecer o ser humano, dê poder dê poder para ele. E pastor, qual foi assim o maior impacto agora pro senhor, como Joseilson, pastor? Qual foi o maior impacto quando o pastor Ryan chegou assim, Joseilson, você vai ficar no meu lugar enquanto eu vou pro meu sabático? Né? Teve esse impacto, assim, aquele susto, assim, de a ficha demorar um pouco para cair? Cara, assim, na hora, não teve esse impacto, né? É como eu falei, até numa reunião de liderança, eu me senti honrado, né? Eu me senti honrado, eu me senti que a confiança que ele depositou em mim, né? Porque você não pega uma estrutura de igreja e tal, entrega que você tanto lutou e tal, que você trabalhou, pastor Heinz trabalhou, né? E entrega assim, não, tá aqui. Né? Então, assim, é muita responsabilidade. Então, assim, no momento eu me senti, assim, mais honrado e, assim, não, eu não tive aquela atitude assim, não, pastor, deixa eu orar, deixa eu pensar. Não, pastor, deixa eu ver e tal, não sei, né?
Será? Não, assim, a resposta que veio foi a que eu dei. Uhum. Não, pastor, pode contar comigo. Porque foi a resposta que eu sempre disse. E é o que eu sempre digo. Diga sim. Você quer ter experiências com Deus, você quer ser convicto na sua fé em Deus e tal, diga sim. Diga sim, porque aí as experiências, né, que você vai ter, por mais que sejam experiências ruins, por mais que sejam experiências erradas, mas elas vão te trazer uma definição. Elas vão te trazer uma convicção. Deixa eu emendar uma pergunta nisso aí. Fala. Não sei se é porque eu passei a caminhar mais de perto, ou não, ou já era assim, mas houve uma mudança no teu ministério depois que tu passou a pastorear os jovens. Tu consegue enxergar assim, talvez Não, uma sim. esticada? Sim. Porque eu lembro que antes estava com as crianças, né? Passei por vários ministérios, né? Teve casais também, se eu não me engano. É isso. Não, casais não. Teve não? Foi crianças. Foi criança para jovens. Depois foi para os jovens, Direto né? para os jovens. É porque no início da New Hope, né, eu também, a gente não falou aqui, mas eu enfrentei, assim, uma dificuldade devido à saúde da minha esposa, né? Então, no primeiro ano de New Hope, eu não tive tão presente, né? Isso, eu não tive tão ativo. Então, depois que eu vim, aí eu, tipo assim, o Ministério Infantil estava vivendo por um momento, assim, de dificuldade, então eu pastor, né? E a minha esposa também, ela tinha esse chamado, né, para criança, então eu disse sim, né? Que é o que a gente tá falando, né? Sim. Eu disse sim. Vamos. E lá, desenvolvi. Aí depois veio a questão dos jovens. Também, tudo nessa situação, não. A gente tá precisando de uma liderança e tal. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Disse sim. Eu comecei por jovem depois que Jesus sumiu. Então, assim, era um ministério que estava parado. Parado. Né? E a gente sabe que isso não pode acontecer. Os jovens é a força motriz, digamos assim, né? O jovem tem energia, o jovem é o que vai. Deixa eu ser o jovem. O jovem tem, né? Então, assim, foi um tempo muito bom, né? Foi o tempo da Juve Hope, quando a gente criou realmente a Juve Hope, assim, foi um tempo, assim, muito show, né? Muito show mesmo. E saí da Juve Hope, assim, né? Porque eu era pastor já, então, assim, a igreja naturalmente estava crescendo, então, assim, outros desafios foram vindo e a gente teve que dizer sim para esses desafios. E estar à frente da New Hope hoje é mais um desafio e eu disse sim. Deixa eu falar uma pergunta? Fala. Fala, abençoado. Sente saudade da Juve Hope? Não que teu coração esteja, mas sente saudade de estar ali liderando de perto e tal. Eu não sinto, né? Eu não sinto, não, assim. Porque. Não, porque assim, eu me sinto muito presente na Juve Hope, sabe? Por exemplo, a gente fez um mutirão ontem, né? Foi. Né? Se você for observar um mutirão, quem é que tava? A maioria dos jovens. Né? Quem é que tava no mutirão? A maioria era da galera dos jovens, né? Tinha muita gente, né? Mas assim, tinha uma quantidade bem maior de jovens. Então, assim, eu ainda carrego comigo, digamos assim, né? Esse legado, né? Então, assim, os jovens, eu tenho um contato muito grande com eles. Eu aconselho muitos jovens ainda, eu dou direção para muitos jovens. Então, assim, eu poderia até dizer que sinto saudade, no sentido de dizer, né, que a Juve Hope era algo assim, digamos assim, mais fácil, né, teoricamente, né, mais fácil de ligar do que toda a igreja, né. Mas não sinto saudade, não. Mas eu gosto muito da juventude, né. Não é que ele não gosta, tá, gente? É que ele só... Tem um carinho especial, tem um carinho especial, sim, pela juventude. E o lema da juventude foi algo que Deus deu, assim, né, para mim, né, sobre essa questão lá de Timóteo, né, de 4:12, de não perder, né, o tempo, da juventude não perder esse tempo. E é o que a gente estava vendo na época, né, os jovens perdendo tempo, né, perdendo a juventude, podendo, né, ter uma vida de devoção a Deus, podendo, né, ser pregadores da palavra, serem fiéis, serem, né, jovens realmente de Deus. Então, assim, eu me sinto parte dessa história, né? Sim. Eu, só falando ainda há pouco, né, sobre aceitar o desafio e às vezes
tá com medo, vai com medo mesmo. É isso Eu lembro aí. de uma vez que, não foi há pouco tempo, quando a gente foi trocar esse som aqui da igreja hoje, Uhum. que inclusive, né, na época o senhor era meu líder direto na rede, né, pastor da rede, o senhor me ligou, eu tava de férias, no final das minhas férias, e o senhor me falou do que tava acontecendo, Uhum. e já me mandou um desafio, né, rapaz, chegar aqui já tem que avaliar esse som, tem que comprar um som. E eu lembro que quando a gente saiu daqui pra ir pra comprar esse som, né, a gente foi comprar lá na Bolívia, não sei se podia falar, qualquer coisa tu corta, tá? Pode falar, né? Aí... Nota fiscal, irmão, tem tudo, graças a Deus. Então, assim, a gente foi na Bolívia comprar esse som. Eu já sabia qual era a marca. Aí, naquela hora, o pastor Hans olhou assim pra mim. É isso mesmo? Aí eu olhei pra ele assim, é isso mesmo. Quando eu fiz isso, que ele virou o rosto, eu falei, Jesus. E quando chegou aqui que a gente foi testar o som, cara, no primeiro dia que o cara testou, que ele botou um microfone e a caixa não deu som, eu falei, não acredito não. Eu vou morrer. Né? E depois que a gente fez o teste real, que é usando e tal, os equipamentos e o som, graças a Deus tá com esse som potente aí. E é justamente isso, né? Às vezes você tem que tomar uma atitude, tomar um posicionamento, né? E tenha certeza assim que, cara, se você tá fazendo aquilo que é certo, aquilo que tá na direção de Deus, acho que não tem por que ter medo de arriscar, né? Pode vir a frustração, mas... Isso. Se você sabe, né? Se você sabe em Deus quem você é, né? Não tem como você ser levado por qualquer vento de doutrina. Então, assim, é a mesma coisa, né? Se você sabe o que Deus tem para sua vida, né? Então, assim, você fica mais seguro, né? Você se sente mais seguro. E você diz sim, e Deus está contigo e pronto, acabou. Sim. E um recado que o senhor possa dar, né, já encaminhando para os finalmente, para essa galera aí, uma mensagem. Eu sei que nós temos a reunião de liderança, nós temos o nosso discipulado, né, não é só a reunião, é um discipulado, mas assim, que o senhor possa deixar para toda a igreja, né, aquele que não participa de um ministério ainda, ou que chegou agora, ou uma mensagem que o senhor possa deixar. Amém. Eu tô com algo na minha mente, né, que é sobre segurança, né? E a gente falou sobre não cercear, né, não fechar a porta ali, para que a igreja, né, o templo seja um ambiente que todos possam entrar, né? Aquele exemplo que eu dei da loja, né? E a gente tem que ser um ambiente acessível, também um ambiente seguro, né? Tem que ser um ambiente seguro. Por quê? Porque às vezes as pessoas até têm acesso à igreja, ao templo, mas elas não se abrem, elas não confiam, elas não se sentem num ambiente seguro, né? Esse dia eu estava até pensando, né, meditando nessa palavra, né? Eu estava pensando no útero, né? Como a criança se sente segura dentro do útero, porque ali ela tem tudo, ela é nutrida, ela, né? Ela tem o amor da mãe, tem o calor da mãe, sente tudo ali e tal, o amor da mãe, o amor do pai também. Então, assim, é um ambiente meio seguro. E quando a criança sai, né? O nascimento é um trauma, né? Os estudiosos, né? A ciência já fala que o nascimento é um trauma. Sim. É tanto que um recém-nascido, quando ele chora, se você observar, o Gustavo, que vai ser pai agora, vai... né? Mariela está para nascer aí, né? Para nascer. Então, assim, a criança recém-nascida, quando ela começa a chorar, que você, tipo, coloca ela assim em cima da cama, do berço e tal, que ela começa a chorar, ela faz esse movimento aqui, ó. Com os pés e com as mãos, né? Ela faz esse movimento. O que movimento é esse? É buscando a parede do útero, né? Buscando segurança, porque o útero remete a essa sensação de segurança, né? É tanto que eu tenho aquela dica do cara enrola a criança num pano e tal, né? A criança, né, se sente ali dentro do útero e para de chorar. Isso é real, acontece. Então, assim, eu acredito muito que a igreja tem que ser esse lugar. Sim. Quando eu falo de igreja, eu falo de pessoas, né? Falo de pessoas, né? Por exemplo, a multimídia, dentro da comunhão, dentro da vivência dos integrantes da multimídia, as pessoas têm que sentir essa segurança. Tem que se sentir amado, cuidado, abraçado e tal. Para que realmente a pessoa
perca esse medo. Esse medo gerado... Agora vamos lá. Esse medo gerado por esse trauma. Que trauma é esse? Hoje, se falando de igreja, se falando de cristianismo, né? A gente tem muitas pessoas traumatizadas eu não digo com o evangelho, né? Mas com o evangelho que tentaram empurrar goela abaixo, sabe? Então as pessoas vêm e ficam com medo, ficam inseguras e não conseguem muitas vezes nem ter um acesso a Deus, sentir Deus, encontrar o seu sentido de vida, o seu propósito, entendeu? Porque tá assim, ó, tá buscando algo seguro para se agarrar, mas a igreja, ela se desfez nesse sentido de ser esse local de segurança, né? A igreja de Atos é isso, né? Você sente isso, que as pessoas se amavam, cuidavam umas das outras, ninguém tinha necessidade. Então a New Hope, ela nasce disso também, né? Sim. De ser essa nova esperança, né? De ser esse ambiente seguro que as pessoas possam realmente desenvolver como pessoas de Deus, né? Então, assim, o chamamento para quem é da New Hope, os líderes de ministério, seria esse. E para as pessoas também, né? Que nós, que fazemos parte da New Hope, possamos entender isso e criar esse ambiente de segurança. Quando eu falo ambiente de segurança, é no sentido de não julgar, de não querer manipular, de não querer abusar da liderança que tem, né? Não querer abusar das pessoas, querer mandar nas pessoas, sabe? Hoje falei aqui no público que a gente não quer ser nunca quis, nunca vai ser, em nome de Jesus, uma igreja avarenta. Uhum. Uma igreja que ama o dinheiro. Sim. Que busca o dinheiro, que busca aumentar as entradas, né? A gente entende o papel do dinheiro. A gente, né, o dinheiro não é o problema. O dinheiro não é o problema. O problema é o amor ao dinheiro. O que a palavra diz é que o problema é o amor ao dinheiro. Então, assim, são essas coisas que parecem assim simples, mas que se perdeu no decorrer desses anos aí de cristianismo, né, desde que Jesus começou esse trabalho, né, de trazer as boas novas, né, da igreja ser instituída. Então, assim, o ambiente da New Hope assim, deve e precisa ser esse ambiente de segurança, onde as pessoas possam se sentir seguras. E esse é papel meu, papel do Gustavo, do Tadeu, de qualquer membro, qualquer líder da New Hope. É isso aí, muito bom. É isso aí, né? Encerramos. Isso aí, galera. Ao fim, agradecer a participação aqui do mestre, né? Apóstolo Joseilson. Ai, eu quero me dar título, né? Já quero aumentar, já tô bastante. Não, E é isso aí, gente. Vamos estar voltando, né, Gustavo? Isso. Né, Tadeu? Ativa aí. Nós Você pedimos que- perdão, tá, galera? Porque realmente houve choque de impacto nas agendas. Né? E isso acabou. O Tadeu voltou a estudar, voltou às aulas presencial e acabou meio que desencontrando, né? Achou uma a gente- brecha, até difícil da gente gravar isso aqui, não é? Teve que criar um grupo, não é? que é um grupo pra decidir o dia que ia gravar isso aqui. Então, já deixar o recado, né, para os líderes de ministério que você, Prepare-se. em qualquer momento a gente vai mandar uma mensagem no WhatsApp aí Exatamente. pra gente combinar na semana já. E o Helder do posto do presidente. É isso aí, galera. Obrigado. Valeu. Agradeço Até a também, próxima. gente. Um abraço. Tchau.